Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elô Compasso e aqui está lendo esse livro para vocês, o livro Cartas de Cristo. Se você quer adquirir esse livro físico, o link ele vai estar aí na descrição. E eu já vou te pedir para deixar o teu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho para quando tiver conteúdo novo você receber a notificação. Eu vou dar continuidade então na leitura. Vamos para a terceira parte da carta 5 do livro Cartas de Cristo. Então, vamos começar? Continuando a sua história da criação, a ciência afirma que, depois da autofabricação, entre aspas, de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituíram a si mesmas, entre aspas, em uma célula viva, abre parêntese, tão pequena que não se pode ver a olho nu, fecha parêntese. E esta se tornou o material de construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva tal duplicação? A ciência não pode dizer. Entrincheirada em sua própria cegueira, tem sido limitado, e as pessoas com ela, a uma cegueira materialista. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Tudo isso entre aspas. Porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, entre aspas, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Pense nesse fenômeno milagroso, entre aspas. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se, ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo: como pode a membrana puramente física, entre aspas, da célula, invisível a olho nu, distinguir e selecionar, entre aspas, o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada? Você não vê um alto grau de propósito em toda essa atividade? Você pode acreditar que este propósito seja acidental? E o propósito, tudo maiúsculo, não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies. Em diversos ambientes, isso não é evidência do propósito, tudo maiúsculo, que se mostra dentro de cada ação de cada espécie. Sejam insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos. Não seria possível descrever o universo como consciente e constante impulso, tudo maiúsculo, do propósito, tudo maiúsculo, tornado visível no reino da matéria, entre aspas, visível?
O espírito do propósito, tudo maiúsculo, é um elemento físico ou um elemento da consciência, entre aspas. E se você pode aceitar que o propósito, tudo maiúsculo, é um impulso inegável da criatividade por trás da existência, tudo maiúsculo, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente, tudo maiúsculo, de causa e efeito. Essa sentença entre aspas. Evidente na matéria, entre aspas, viva. Pois, se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra um conceito da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente, tudo maiúsculo, de causa e efeito, entre aspas. E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo, entre aspas, que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é a de armazenamento de informação. A livraria, entre aspas, que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro na qual ela reside. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens, entre aspas, químicas, transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir, tudo isso entre aspas, há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de células para célula para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência, entre aspas, entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível a olho nu? Tal atividade não é um produto da consciência/conhecimento, demonstrando a presença da vida inteligente, entre aspas, em seu aspecto mais básico? Uma simples célula viva em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente, ou como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, entre aspas, precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre a qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou da vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o baço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos, e seus dentes e os olhos da lula, que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível ao olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista,
Seria possível fazer tudo isso se a matéria, entre aspas, produzida por tais células fosse ilógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Estas células vivas idênticas trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um molho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro, para fazer ossos fortes, expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos, para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não, as células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam, segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador, entre aspas? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço, entre aspas, até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva, a combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício de criação através de bilhões de anos? Qual é a força motivadora, entre aspas, que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo? Sejam a das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação, adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência. A sobrevivência, tudo maiúsculo, não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver, tudo maiúsculo, sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação, tudo maiúsculo, em sua forma mais elevada? Você não pode sair dessa análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade, sem que se mencionem as importantíssimas moléculas de DNA, entre aspas, sobre as quais se diz que levam o projeto, entre aspas, de todo o organismo, planta ou bebê. Essas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como a fonte da existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, Senhor de sua criação. De onde tiraram as células de DNA seus inteligentes poderes direcionais? A ciência já está satisfeita. Agora que é capaz de explicar de maneira razoável
porque as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno de evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais apto, tudo isso entre aspas. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável. Não é uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas do seu universo. Durante meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas, às quais referir-me para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplos da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência aparentes em todo ser vivo. Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e poderoso Jeová como Criador, como era o costume dos líderes judeus. Não, eu recorri ao campo, às flores e às aves, e procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há 2000 anos, em sua dimensão, nos faltava seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamo o Pai, entre aspas, em tudo que se encontra ao seu redor. Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, tudo maiúsculo, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo, por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão, como a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo, governado pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação. Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos. Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho, pois, enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco, especializado, entre aspas, de fórmulas e equações aceitas, e tem também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores destas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material, entre aspas, a consciência, tudo maiúsculo, foi penetrada pela primeira vez? Repito, e digo isso seriamente. Pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência, entre aspas, na célula viva. Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas.
que se combinaram para formar a célula e se envolveram em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permita o consumo de alimento selecionado e o descarte de resíduo tóxico. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? E se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma molécula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência, entre aspas, que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até esse ponto nas origens da existência, as propriedades químicas ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença visível somente dentro das substâncias químicas. Por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência, entre aspas, impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E, tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade, entre aspas, da eletricidade? Para além dos raios de luz intensos agora descritos pela ciência como fótons e elétrons. E qual é a realidade, entre aspas, do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição, entre aspas? Estes impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos? Pergunte à ciência, agora tudo entre aspas. De onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar? Tentarei agora explicar com suas palavras aquilo, tudo maiúsculo, que está além das palavras e, neste momento, além de toda a compreensão terrena individualizada, tudo isso entre aspas. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por essa razão, considere as referências à dimensão universal final, tudo maiúsculo, como simples proposições, ideias, vislumbres de formas resumidas de consciência, entre aspas, da realidade, tudo maiúsculo, por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma dessas ideias uma a uma à meditação. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência, tudo maiúsculo, e é da consciência, tudo maiúsculo, sem parâmetros nem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente, entre aspas, tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser, entre aspas, que serão abertas em seguida. Persevere! A luz, tudo maiúsculo, gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas de visão interior. São muitos os que experimentaram um pequeno clarão de visão interior, entre aspas, os que brevemente sentiram um toque da consciência divina, entre aspas, e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o pequeno influxo da consciência divina, entre aspas. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atrasará, o prenderá no plano da existência material mais do que pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente e não duvide. A dúvida destrói o progresso firme,
porque cria suas próprias formas de consciência, entre aspas, as quais suprimirão e mesmo erradicarão a visão interior que tenha alcançado anteriormente. Portanto, a sua escolha de pensamento, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade, tudo maiúsculo. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornarão os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos, usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequência de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro, entre aspas, de verdade espiritual. Retorne uma e outra vez a este nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental ou altos e baixos das energias espirituais da consciência, nem se converta em uma gangorra, entre aspas, espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo da auto-obstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo das narrações da minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, entre aspas, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais/emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser, para receber nova força e para a elevação das frequências da sua consciência. E assim, essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa sua mente. Deixe que sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para o seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Agora há uma separação no texto com um raminho de planta, então eu vou parar por aqui para a gente dar continuidade à quarta parte no próximo episódio. Eu desejo a todos ótimas reflexões sobre tudo que está sendo lido, essa questão da ciência. Acho que é um ponto bem importante para a gente refletir de onde vem tudo, né? Então é isso. Um beijo grande. Eu sou um outro você.